Bem-vindos, temos hoje connosco o Procurador José Guerra. Senhor Procurador, muito obrigado. Obrigado. A Procuradoria Europeia nasce como um órgão da União Europeia que tem como principal objetivo proteger os interesses financeiros da União, como titular da ação penal em cada um dos 22 Estados-membros que aderiram a este órgão. Em que medida é que Portugal poderá beneficiar com a Procuradoria Europeia? Portugal pode beneficiar exatamente na mesma medida em que poderão beneficiar outros Estados participantes. A lógica aqui é um pouco a União faz a força, por um lado, e por outro lado, trabalhando todos juntos para o mesmo objetivo, podemos de alguma forma criar formas, métodos de trabalho que potenciam esta ação conjunta. A Procuradoria Europeia funciona como uma entidade, em inglês usa-se a expressão single office, portanto, e que funciona de forma a não ser limitada pelas fronteiras dos Estados-membros. Isso significa que a nossa capacidade de ação dentro do espaço da União Europeia, abrangido pela Procuradoria Europeia, como referiu, são 22 Estados-membros e não 27, como acontece com a União, temos uma capacidade de ação mais rápida, mais efetiva, porque não estamos limitados pelas fronteiras. Por outro lado, juntando 22 países com tradições jurídicas diferentes, com formas de investigar diferentes, com sistemas legais diferentes, nós conseguimos aproveitar aquilo que há de melhor em cada um deles, de forma a utilizar essas boas práticas, essas boas experiências, esses bons métodos de investigação em proveito de todos. Portanto, o que há verdadeiramente aqui é colocarmos-nos todos em conjunto numa luta que nos diz respeito a todos, que é a proteção dos interesses financeiros da União. Entre 2021 e 2030, Portugal vai receber 16,4 mil milhões de euros em subvenções, mais 2,7 mil milhões de euros de empréstimos dos programas do Next Generation. No quadro plurianual 2021-2027, Portugal vai receber mais 33,6 mil milhões de euros. Estamos a falar de muito dinheiro. Muito dinheiro também pode mudar o país. Eu sei que a Procuradoria Europeia não tem funções de prevenção, mas pode ser uma ajuda essencial, até porque a sua existência já tem uma ação preventiva, pode ter uma ajuda essencial para que estes fundos sejam bem aplicados em Portugal. Eu penso que sim e espero que sim. Sinceramente, espero que a ação da Procuradoria Europeia possa contribuir para uma utilização mais rigorosa, mais criteriosa e, sobretudo, não tendo nós um papel de prevenção da atividade criminosa, porque isso é uma competência dos Estados-membros, temos seguramente um papel, de alguma forma, dissuasor da prática de crimes nesta área, porque quanto mais bem protegido está um interesse jurídico, menos ele é violado, porque as pessoas que tenham eventualmente a intenção de cometer um crime farão uma avaliação de risco-benefício e, portanto, desse ponto de vista, eu penso que sim, que a simples existência da Procuradoria Europeia poderá ter, de alguma forma, um efeito dissuasor. Mas mais importante do que isso, ou talvez mais eficaz do que isso, será o facto de nós estarmos particularmente bem situados, temos uma perspectiva de conjunto ao nível de toda a União que nos permite detectar e até de alguma forma antecipar fenómenos de criminalidade direcionados para esses fundos e, portanto, podemos chamar a atenção às autoridades nacionais que têm por função a prevenção da criminalidade para que prestem maior atenção a determinados... Há um reforço do know-how, há um reforço do conhecimento. Há um reforço do conhecimento, há a utilização de melhores métodos e práticas e há também uma visão de conjunto que as autoridades nacionais, porque vivem num espaço atomizado, nunca terão e que nós temos exatamente porque, como lhe disse, funcionamos como um single office que, de alguma forma, consegue diluir ainda mais as fronteiras e que não tem a sua ação, de alguma forma, limitada pelas fronteiras. E, portanto, a nossa perspectiva é uma perspectiva de conjunto, ao contrário das autoridades nacionais, que têm uma perspectiva mais doméstica destes fenómenos criminosos. Neste caso, é caso para dizer, a União faz a força. A União faz a força, exatamente. A Comissária Europeia, Elisa Ferreira, recordou recentemente, nos últimos dias, que nós recebemos mais de 100 mil milhões de euros da União Europeia
desde 1987. E estamos numa situação penosa, aqui estou a citar, de continuarmos a segunda metade do quadro dos 27 Estados-membros em termos de riqueza. O que remete para o nosso, são declarações que remetem para o nosso historial de alguma fraude com os fundos europeus na década de 90, na década de 2000. Sim. A Justiça e os procuradores delegados portugueses estão mais bem preparados hoje para lidar com este fenómeno do que a Justiça portuguesa estava, por exemplo, há 20, 30 anos atrás. Eu tenho a certeza que sim, até porque eu vivenciei esse processo. Eu entrei para a nona secção do DIAP de Lisboa, que era a secção da Criminalidade Económica e Financeira, na altura era a quinta secção do DIAP, logo desde o início. E eu recordo-me, porque o vivi pessoalmente, a minha perplexidade quando começámos a receber os processos do Fundo Social Europeu. Eram processos de uma enorme complexidade. Hoje, olhando para trás, alguns deles eram quase pueris na sua simplicidade, mas para nós, na altura... Era uma fraude de caneta e papel. Era uma fraude... Estou a falar dos fundos, por exemplo, de emprego, de formação profissional. Exatamente. E quando eu digo que eram quase pueris, era, com todo o respeito por todas as profissões, claro, mas pronto, era o curso de formação das cabeleireiras e manicures do bairro, claro, da cidade, não sei... Eram coisas... diziam que iam, mas afinal não iam. Eram coisas que relativamente fáceis de identificar e de compreender, mas que depois se foram sofisticando. Era um trabalho material imenso. Eu devo lembrar que, na altura, a utilização de computadores praticamente não existia. Eu lembro-me que fazíamos as contas dos cursos, em que tínhamos dezenas, às vezes centenas de formandos, e que tínhamos de ver quem é que tinha ido às aulas, quem é que não tinha. Usávamos máquinas de calcular de rolo de papel, que era para não nos esquecermos das parcelas. Era com base... a investigação high-tech era uma calculadora... Os computadores só chegaram ao Ministério Público no final dos anos 90, acho. Os computadores chegaram tarde ao Ministério Público, mas chegaram e nós adaptámos e aprendemos a trabalhar com eles, mas na altura, de facto, tínhamos muito pouca coisa. Hoje em dia é diferente. Houve uma evolução muito grande. Mas só para ter uma ideia, para as pessoas terem uma ideia, hoje uma acusação pode ter milhares de páginas. Na altura era muito raro uma acusação ter milhares de páginas, mas uma acusação do Fundo Social Europeu podia ter facilmente 100 páginas, escritas à mão. O que significa que se enganasse numa delas podia ter que escrever várias páginas outra vez de novo. Portanto, o consumo de tempo que podia ser utilizado para fins muito mais... O know-how do Ministério Público também evoluiu imenso. O Ministério Público também se especializou neste tipo de criminalidade económica. Especializou, e não é possível, e volto a dizer, apelando à minha própria memória profissional, não é possível ter bons resultados nesta área sem ter pessoas altamente preparadas e altamente especializadas. A criminalidade económica é um universo à parte. As pessoas percebem facilmente isto quando se fala da criminalidade informática, por exemplo, porque todos nós temos dificuldade em lidar com os computadores e todos nós temos dificuldade em perceber aqueles termos e dizemos a criminalidade informática tem de ser pessoas especialmente preparadas. A criminalidade económica é exatamente a mesma coisa. A sofisticação dos meios, a sofisticação dos instrumentos, a utilização dos próprios mecanismos de investimento aparentemente legais para conseguir defraudar os dinheiros públicos, atingiu um nível de complexidade que exigem que, de facto, não só os magistrados do Ministério Público, mas também as polícias, mas também os tribunais, tenham uma especial preparação para conseguirem lidar com este tipo de... A Procuradoria Europeia, neste caso, é um contexto de uma especialização quase máxima, ou seja, são procuradores que estão preparados só para combater este tipo de criminalidade económica ou financeira. Aliás, o foco da Procuradoria Europeia são, por exemplo, começando e avançando para esta questão, são os interesses financeiros da União Europeia. Ou seja, estamos a falar, tem balizas claras, gostava que me falasse um pouco dessas balizas, ou seja, fraudes com fundos europeus acima dos 10 mil euros e fraudes com IVA acima dos 10 milhões de euros. Portanto, é um foco bastante claro na sua ação. Mas deixe-me só voltar um pouco atrás. Não obstante a Procuradoria Europeia ser constituída por procuradores europeus delegados muitíssimo bem preparados, que se podia dizer que foram selecionados para termos, de facto, os procuradores nesta área mais preparados de cada país, não obstante isso, um dos nossos maiores investimentos é
na contratação de analistas económicos e financeiros, na contratação de analistas de caso e na aquisição de ferramentas informáticas que nos permitam penetrar nesse oceano de documentos, de provas, nesse mundo tão opaco que é o mundo onde se movimenta e onde se concretiza os criminosos. Os offshores, com recurso a mecanismos muito complexos em termos contabilísticos, por exemplo. É um universo que se rege por regras muito próprias e, portanto, a preparação das pessoas que vão lidar com este tipo de criminalidade tem de ser, de facto, uma preparação muito especial. Relativamente ao crime, os crimes. São estes crimes que são o foco... Os crimes da Procuradoria Europeia são, sobretudo, as fraudes na obtenção e desvio de subsídios, são os crimes relativos ao IVA, apenas o IVA. A Procuradoria Europeia não tem competência para impostos de natureza estritamente nacional. Contrabando, e contrabando aqui é só mercadoria que entra do espaço não comunitário, como se dizia antigamente, fora da União. Entre Portugal e Espanha não há contrabando. Há contrabando de fora da União para o espaço da União Europeia. Há contrabando de fora para fora, por exemplo, dos 22 Estados-membros. Há contrabando quando há a introdução de mercadorias no território da União. Sim. E depois, quando essa mercadoria passa a circular dentro da União, já não é contrabando, é a introdução de mercadorias de forma ilícita, para pôr as coisas de uma forma que seja perceptível. Temos depois os crimes de branqueamento, quando o crime precedente, e o crime precedente é o crime que gera o rendimento, seja também um dos crimes para os quais somos competentes, portanto, fraude na obtenção de subsídio, desvio de subsídio, apropriação de dinheiros comunitários. Temos os crimes de participação em organização criminosa, quando o foco da organização seja a prática de crimes PIF, como nós dizemos, são aqueles para os quais nós temos competência. PIF significa... Pode dizer em inglês. Não, a sigla por acaso é em inglês, mas é francesa. Portanto, é a proteção dos interesses financeiros. A diretiva PIF é a diretiva proteção dos interesses financeiros. Portanto, para as organizações criminosas, apenas quando o foco da organização é a prática de crimes PIF, e depois todos os crimes praticados por funcionários que tenham a ver com a utilização de fundos da União ou de funcionários da própria União que cometam crimes. Era aí que eu queria chegar, ou seja, por exemplo, a Procuradoria Europeia pode investigar grandes casos de corrupção que tenham por objetivo, lá está, perturbar ou ir contra os interesses financeiros da União Europeia. A corrupção é exatamente um dos crimes PIF, desde que estejam envolvidos fundos da União Europeia. Pode investigar, portanto, por exemplo, a Procuradoria Europeia pode, em tese e em abstrato, pode vir a investigar um caso que, por exemplo, o suspeito de corrupção passiva seja um titular do poder político em Portugal. Ou em qualquer outro país do mundo. Ou em qualquer outro país do mundo. Até porque o conceito de funcionário que nós utilizamos para fixar os limites da nossa competência é o conceito de funcionário que resulta do direito interno, mas também que resulta de instrumentos internacionais de que os Estados-membros são signatários e que definem também esse conceito. A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção tem a própria diretiva PIF e tem outros instrumentos internacionais que falam, tem todos os instrumentos para a proteção do comércio internacional. Portanto, o conceito é um conceito que resulta da conjugação de vários instrumentos legais que definem o conceito de funcionário. Portanto, os funcionários para nós não são apenas os funcionários da União, são também os funcionários dos Estados, são também os funcionários ou os titulares de cargos políticos de Estados que, de alguma forma, beneficiem de fundos comunitários, desde que a atividade que é objeto do processo esteja relacionada com a utilização de fundos europeus. Naturalmente, se houver... é essa, tem que estar sempre a ver aqui um interesse financeiro da União Europeia que esteja em causa, subjacente no processo. Sim, porque a Procuradoria existe para proteger os interesses financeiros da União. Deixe-me colocar outra pergunta concreta, que as questões concretas aqui são importantes para os nossos leitores perceberem. A ação da Procuradoria Europeia. Por exemplo, o Programa de Recuperação português, o PRR português, vai canalizar uma boa parte dos seus fundos para o próprio Estado,
para programas de obras públicas, para programas na área da saúde, na área da educação, etc. Ou seja, são fundos europeus que vêm diretamente para o Estado, mas depois o Estado utiliza esses fundos para financiar programas públicos. E, portanto, vai fazer contratos públicos com esses fundos. A Procuradoria Europeia pode vir a ter necessidade de investigar, por exemplo, se houver suspeitas, obviamente, esses contratos públicos, por exemplo. Com certeza. Sim, com certeza. Os contratos públicos estejam financiados por fundos europeus. Desde que os contratos entra na ação da Procuradoria Europeia, claro que sim. Portanto, ficará com o papel do Ministério Público Português nesse caso. Aliás, a lei portuguesa que adapta o sistema jurídico nacional à Procuradoria Europeia. A Procuradoria Europeia é regulada por um regulamento que se aplica diretamente e, portanto, já não há transposição de regulamentos. A lei que adapta o nosso sistema jurídico diz que todas as referências feitas na lei ao Ministério Público entendem-se feitas à Procuradoria Europeia relativamente aos crimes que sejam da nossa competência. Portanto, o papel da Procuradoria Europeia é o papel do Ministério Público. Tudo aquilo que o Ministério Público Nacional pode fazer em termos de investigação, os procuradores europeus delegados vão poder fazer também em termos de investigação. Doutor, estávamos a falar da organização da Procuradoria Europeia. Portanto, há uma sede no Luxemburgo, onde o doutor trabalha, onde estão os 22 procuradores europeus em representação dos 22 Estados-membros. Depois, cada Estado-membro tem procuradores delegados, que varia consoante o Estado-membro. Em Portugal, são 4 procuradores delegados. Como é que vai ser a interação entre a sede, entre a Procuradoria Europeia e os procuradores delegados? Os procuradores delegados portugueses terão autonomia para prosseguir as suas investigações ou há uma relação hierárquica e, portanto, obedecem a ordens da sede? Como é que isso vai processar? Há, efetivamente, uma relação hierárquica entre o nível central e o nível local. O nível central organiza-se da seguinte forma: existe um colégio formado pela Procuradora-Geral Europeia e pelos 22 procuradores europeus de cada um provenientes de cada um dos Estados-membros. O colégio não toma decisões de natureza particular, não se pronuncia sobre casos, é um órgão de gestão e de o regulamento interno, as decisões para fazer as câmaras e a organização das câmaras, tudo isso são decisões do colégio, são decisões transversais, de natureza quase normativa, relativamente à organização da Procuradoria Europeia, mas não se pronuncia sobre casos A concretos. gestão processual é feita, por exemplo, pelos procuradores portugueses, as buscas que fazem, as interseções telefónicas que fazem, e não por essa Câmara Permanente. Não, a Câmara Permanente tem uma palavra a dizer relativamente, está previsto no regulamento, a Câmara tem uma palavra a dizer relativamente a determinadas decisões que os procuradores possam tomar, mas que as tomam na forma de propostas, não de decisões. Por exemplo, o arquivamento do processo, a decisão de acusar, a decisão de aplicar, por exemplo, uma forma simplificada de processo, uma suspensão provisória. Essas decisões são tomadas pela Câmara mediante uma proposta que lhes é feita. Há uma inspiração portuguesa, pelo que eu julgo saber, ou seja, o regulamento teve também uma inspiração portuguesa. Pode-me descrever um pouco isso? Teve uma inspiração portuguesa muito oportuna e que faz todo o sentido. Na altura o regulamento já estava numa fase bastante avançada da sua realização. Exatamente. E Portugal, à altura, através da Ministra da Justiça, a doutora Paula Teixeira da Cruz, considerou que havia uma norma e que tinha a ver exatamente com a relação entre as câmaras permanentes e os procuradores europeus delegados, que violava tão profundamente o Estatuto do Ministério Público Português que podia eventualmente estar ferida de inconstitucionalidade. Portanto, Portugal não podia aceitar, que era o facto de a Câmara Permanente ter um poder total relativamente ao destino final do processo. E, na proposta inicial, ainda que o Procurador Europeu Delegado propusesse a acusação, a Câmara podia mandar arquivar. E Portugal disse não. Isso para nós é inaceitável. E o regulamento foi alterado. E o regulamento foi alterado e, neste momento, a Câmara, quando o Procurador Europeu Delegado propõe a acusação, não pode dizer que não. Não pode impedir isso. Portanto, há uma autonomia do Procurador Delegado. Exatamente, há uma autonomia do Procurador Europeu Delegado. O Procurador Europeu Delegado tem autonomia para dirigir a investigação, tem autonomia para orientar a investigação da forma como entende que é mais conveniente, está sujeito à supervisão, à monitorização, dizemos nós, da Câmara.
Isso aí é a organização das câmaras permanentes, ou seja, cada Câmara Permanente tem 3 procuradores europeus, Sim. sendo que há regras claras, ou seja, o senhor, por exemplo, enquanto procurador nomeado pelo governo português, não pode fazer parte da Câmara Eu não fui Permanente. nomeado pelo governo português, fui nomeado pelo Conselho da União. Tem toda a razão. Nomeado a nível pelo Conselho, não pode fazer parte da Câmara Permanente que analisa os casos e que supervisiona os casos portugueses. É assim? Exatamente. Isto tem a ver com o facto, as câmaras, não encontra câmaras permanentes em mais nenhuma organização de nenhum Ministério Público, penso eu, no mundo. E as câmaras funcionam de alguma forma como uma garantia da independência da Procuradoria Europeia. A Procuradoria resulta de uma negociação longa entre vários Estados-membros que tinham visões diferentes do que devia ser uma Procuradoria. A proposta da Comissão era uma proposta mais centralizadora, começou por ser uma proposta de natureza quase federal e o consenso a que foi possível chegar foi este. As câmaras aparecem como uma forma de garantir que não há nenhuma interferência do Estado-membro no normal desenvolvimento do processo. E para fazer isso era preciso criar um órgão que não tivesse nenhuma ligação ao Estado de origem, ao Estado que tinha a cargo a investigação daquele processo e que pudesse orientar e monitorizar as investigações. De qualquer forma, a realidade impõe-se e não é possível uma Câmara sem nenhuma ligação ao Estado de origem, poder convenientemente monitorizar uma investigação e, para isso, o Procurador Europeu Supervisor, aquele que vem do Estado original. Por exemplo, na Câmara Permanente que segue os casos portugueses, o doutor não faz parte, mas pode ser chamado ad hoc a se pronunciar sobre uma matéria, mas não tem direito de voto. Não. Tenho direito de voto sobre algumas matérias, não tenho direito de voto sobre outras. Não tenho direito de voto, por exemplo, sobre a decisão de avocar ou não avocar o processo. Avocar significa chamá-lo das autoridades nacionais para a Procuradoria Europeia. Não tenho. Sobre a transmissão de um processo a outro Estado-membro. Não tenho quando possa haver um confronto com outro Estado-membro, a aplicação de, por exemplo, uma discussão sobre a jurisdição melhor colocada. Há uma série de assuntos e não tenho, relativamente a todas as matérias, em que o meu voto pudesse reverter a favor de uma posição do Estado-membro. Portanto, também aqui há, relativamente ao Procurador Europeu, esta cautela. Sim, senhor, é um membro ad hoc, tem que vir porque é a pessoa que estabelece a ligação entre os procuradores europeus delegados e a Câmara, mas em tudo o que sejam matérias que possam, de alguma forma, fazer pender a balança para um Estado em desfavor do outro, o Procurador Europeu não tem direito de voto. No entanto, acompanha os procuradores portugueses, sim. Tem um gabinete aqui neste escritório, como tem no Porto, e, portanto, acompanha isso, porque é essa a lógica, é o Procurador Europeu que melhor conhece a realidade processual portuguesa. É a minha tarefa. Excepcionalmente pode conduzir, mas as razões, era isso que eu também gostava de lhe perguntar, excepcionalmente o regulamento da Procuradoria Europeia também permite que possa conduzir pessoalmente uma investigação. Mas em situações muito excepcionais. Sim. Eu faço a supervisão dos processos atribuídos aos Procuradores Europeus delegados em nome da Câmara Permanente, para garantir que as instruções e as diretrizes da Câmara Permanente são efetivamente respeitadas por eles. Essa é a minha função e essa é a lógica do sistema. Depois, eu posso efetivamente avocar mais rigorosamente, eu posso propor à Câmara que me permita avocar um processo quando conduzi-lo diretamente, não através de um Procurador Europeu delegado, mas conduzi-lo diretamente, sendo titular do inquérito. Sendo eu o titular do inquérito e posso acompanhá-lo até ao final, em situações muito excepcionais, que estão previstas num artigo do regulamento e que reforça que é... Pode-me só dar um exemplo dessa ideia excepcional? De excepcionalidade. Quando a seriedade, a complexidade do crime seja de tal maneira elevado que se justifique que seja um procurador de grau superior a fazer a investigação. Ou o montante da fraude em causa, ou a pessoa que seja investigada, sim, mas há que terem atenção que numa procuradoria que só investiga processos complexos, aquilo que é a excepcional complexidade tem que ser também adequada, tem de ser efetivamente muito complexo. E terá sempre de passar pelo crivo da Câmara Permanente, que autoriza ou não autoriza. Portanto, não é uma decisão...
Esta faculdade existe no direito interno, o superior hierárquico pode avocar o processo e passar a É a dirigir mesma coisa. a investigação. Na Procuradoria Europeia, ele não pode avocar o processo, ele pode propor à Câmara que lhe permita avocar. E Comparando aí com, assume os poderes do Procurador Europeu comparando Delegado. com as nossas regras do Ministério Público Português, é mais difícil um procurador europeu avocar um processo do que um superior Sim, hierárquico do Ministério Público é. Português. É porque um superior hierárquico decide por competência própria, enquanto que eu não tenho competência para avocar um processo, eu tenho apenas o poder de propor que me seja autorizado. Muito bem. Deixe-me falar, que tenho aqui duas perguntas para lhe fazer sobre o processo de seleção do seu nome para o cargo do Procurador Europeu. Foi um processo muito escrutinado a nível nacional, com pedidos, a haver pedidos de demissão da Ministra da Justiça, por alegado favorecimento do senhor. Como viu esse processo de escrutínio? Nomeadamente as críticas à sua proximidade com a doutora Francisca Van Dunham, que trabalharam os dois aqui no Diapto de Lisboa. É justo dizer que o senhor é próximo do Partido Socialista? Não, nem, de maneira nenhuma. Não tenho nenhuma... Eu sou magistrado, como os magistrados, em princípio, têm algum dever de neutralidade, e eu tenho-a, não apenas por ser magistrado, mas por característica própria. Não tenho nenhuma ligação ao Partido Socialista. A proximidade com a doutora Francisca Van Dunham é a proximidade que teria qualquer procurador que na altura trabalhasse no Diapto de Lisboa e, portanto... E a doutora Francisca era diretora do Diapto de Lisboa. A doutora Francisca Van Dunham era diretora do Diapto de Lisboa. Era sua superior hierárquica. Exatamente. E, portanto, era essa a relação que eu tinha com a doutora Francisca Van Dunham. Como é que viu o processo de escrutínio? Sentiu-se injustiçado em alguma parte do processo? Repare, eu tenho dúvidas que tenha havido um processo de escrutínio, porque um processo de escrutínio teria que ter partido de uma base diferente. Eu acho que se perdeu uma excelente oportunidade para debater a Procuradoria Europeia em Portugal, para se discutir inclusivamente a forma de nomeação do Procurador Europeu, que, aliás, deixe-me dizer, é muito semelhante à forma de nomeação do Procurador Europeu-chefe, e, como se recordará, houve também aí... Houve uma polémica também sobre essa matéria, em que o governo da Roménia se manifestou contra... Se manifestou, mas houve, sobretudo, um confronto, porque o Conselho, o candidato escolhido pelo Conselho, não era o mesmo que tinha sido indicado, e depois houve um confronto com o Parlamento Europeu. Portanto, a nomeação... É um plano desse escrutínio, é o confronto do Parlamento Europeu. A nomeação quer do Procurador Europeu-chefe, ou Procurador-Geral Europeu, quer dos Procuradores Europeus, é um motivo que foi motivo de alguma discussão, e, em minha opinião, a discussão é legítima e devia ter sido tida num plano que não foi aquele que aconteceu. Eu gostaria de não comentar tudo aquilo que foi uma discussão política, sim, como lhe disse, até por características de caráter, claro, não tenho uma atividade, tenho uma postura bastante neutra relativamente a isso, não vou contribuir para uma discussão que foi meramente política, mas não deixo, enquanto cidadão, de fazer notar que também a discussão política deve ser orientada de acordo com critérios técnicos também, e que a apreciação que devia ter sido feita devia ter sido no sentido de se discutir se as regras que estão em vigor são as mais adequadas ou não. A discussão nunca foi... A discussão nunca foi... de seleção. Exatamente. A discussão nunca foi posta a esse nível. Sim, diga. Acabou de referir uma questão que era importante, que era o que lhe ia perguntar a seguir, que é a questão num pano de fundo, o confronto que existiu entre o Conselho e o Parlamento Europeu. Sim. Nesta questão do Procurador Europeu, como também já aconteceu noutras questões, é um confronto bastante antigo nas relações entre as instituições da União Europeia. Neste caso concreto, a senhora Laura Kövesi, que é a Procuradora-Geral Europeia, foi contestada pelo seu próprio governo, pelo governo da Roménia, e o Parlamento fez muita força para que a senhora Kövesi fosse escolhida para a Procuradora-Geral Europeia, e lá está, em nome da independência da Procuradoria Europeia face aos governos. Daí também a atenção que o processo de seleção do Procurador Europeu, a representação de Portugal, esteve a nível europeu. Alguma vez a senhora Kövesi questionou sobre este processo de escrutínio e, em segundo lugar, o Dr. Guerra assegura a sua independência face ao governo português, seja ele qual for. Eu só posso sorrir porque a pergunta é retórica, naturalmente. Evidentemente que eu tenho toda a independência, considero-me independente e, sobretudo, o meu processo de nomeação, como eu corrigi há pouco, eu não fui nomeado pelo governo português.
Eu fui nomeado pelo Conselho da União Europeia, num ato, através de uma decisão de execução, e, portanto, quem me nomeia são 22 ministros da União Europeia. Não tenho, não tenho nenhuma ligação, nem funcional, nem orgânica, ao governo português, como não poderia ter. A minha função é uma função de magistrado e que tem todas as prerrogativas de independência que tem qualquer magistrado na Procuradoria Europeia e portanto, não, relativamente a isso, sinto-me completamente tranquilo. Acho que a discussão é até um pouco descabida. A doutora Francisca Van Dunham chegou a ponderar demitir-se. O doutor nunca fez tal reflexão. Não sei se a doutora Francisca Van Dunham ponderou demitir-se. Publicamente isso, a doutora Francisca Van Dunham. Eu só tenho que ser responsabilizado por atos pelos quais possa ser responsável. Nada nesta polémica tinha a ver comigo. Eu fui nomeado na sequência de um processo que seguiu todos os trâmites legais. Apresentei-me a concurso em Portugal, que fazia parte das normas portuguesas, nem todos os países selecionaram da mesma forma, mas Portugal exigiu um concurso para a apresentação dos nomes. Fiz essa parte, passei o crivo do Parlamento e fiz um concurso também com um painel de jurados nomeados pelo Conselho. Passei todas as fases e o Conselho entendeu que eu era a pessoa adequada. Não apresentei nenhum, ao contrário do que se tentou fazer passar, não alterei nem o meu currículo, nem a minha carta de motivação, quer um documento, quer o outro. São absolutamente rigorosos e correspondem às funções que eu desempenhei. E, portanto, o erro foi praticado a nível do governo. Porque é que eu havia de me demitir ou pôr o meu lugar à disposição por um ato que não era meu. Mais do que isso, eu pôr o meu lugar à disposição naquelas circunstâncias era abrir um precedente e criar uma ligação quase umbilical entre o Procurador Europeu e o Governo do seu Estado de origem. Ligação essa que não existe, não pode existir e que deve ser completamente evitada a todo custo. Isso sim, eu demitir-me é que poria em causa a independência de qualquer Procurador Europeu português que alguma vez viesse a ocupar este lugar. Muito bem. Vamos mudar de assunto. Vamos falar aqui um pouco sobre o conhecimento, o seu conhecimento sobre a realidade penal dos diferentes Estados-membros. O doutor esteve muitos anos no Eurojust, aí como representante de Portugal. A opinião pública portuguesa tem-se confrontado nesta área económico-financeira com uma grande, enorme divergência de tempo processual entre processos de criminalidade comum e processos de criminalidade económico-financeira. Os processos de criminalidade comum são muito rápidos, às vezes até acima da média europeia ou dentro da média europeia. Os processos de criminalidade económico-financeira, o oposto. Processos muito lentos, demoram muito tempo, e chegam a transitar em julgado quase cerca de mais de 10 anos após a prática dos factos. Esta é uma realidade comum nos diferentes Estados-membros ou noutros Estados-membros a criminalidade económico-financeira, nos mais avançados, é combatida de forma muito mais célere do que em Portugal? Eu acho que aí não se podem comparar realidades diferentes. Tem, entre os Estados da União Europeia, paradigmas completamente diferentes. Tem os países que se regem pelo princípio da oportunidade, e isto significa que podem escolher quais são os casos que vão investigar e quais são os casos que deixam sem investigação e aos quais não vão alocar quaisquer recursos. Naturalmente que estes países têm uma justiça mais célere, porque têm apostam na celeridade? Apostam na celeridade, deixando de lado tudo aquilo que consideram que não é essencial. Depois tem os países como Portugal, que têm o princípio da legalidade, em que a investigação é obrigatória e o que quer que seja, temos que investigar tudo. Isto é uma decisão que compete aos órgãos decisores, não é uma magistrado do Ministério Público como eu que tem que ter... Mas mesmo nos Estados-membros que têm o princípio da legalidade como nós, sim, não há uma maior rapidez neste tipo de processos? É uma situação igual à portuguesa? Não é, a percepção que eu tenho é que não só é igual, não só é semelhante, como Portugal sai a ganhar na comparação. Naturalmente que há processos que são desvios estatísticos e que demoram muitíssimo mais tempo do que o que seria desejável, mas a justiça tem o seu tempo e há que encontrar aqui
algum equilíbrio entre aquilo que são os direitos da defesa, que são, não há justiça sem uma defesa adequada, e aquilo que é o interesse da investigação, de levar o processo a julgamento tão depressa quanto possível. Mesmo tendo em conta essa realidade diferente em termos de processuais penais, uns países têm o princípio da oportunidade, outros têm o princípio da legalidade, nós temos recorrentemente uma crítica em relação ao processo penal português ser muito burocratizado e com algum excesso de garantias de defesa. Concorda com essa ideia? Ou... Eu acho que o processo penal reflete muito aquilo que é a cultura e a idiosincrasia, já disse isto várias vezes em conversas reflete a idiosincrasia de um povo. Por exemplo, um julgamento na Holanda demora muito pouco tempo, mas demora muito pouco tempo porque não se discute nada do que já esteja no processo. Tudo aquilo que o Ministério Público fez e que já está no processo, os advogados de defesa tiveram a oportunidade de se opor, de contestar durante aquela fase processual e, portanto, quando se vai para o julgamento, não se vão voltar a ouvir aquelas testemunhas todas. Nós temos julgamentos em que ouvimos mais de 300 pessoas. Na Holanda ninguém faz isto. Ninguém faz porque não está previsto que se faça. O julgamento só vai matéria nova e que tenha que ser apreciada pelo Tribunal. Estaríamos nós, enquanto sociedade, preparados para um sistema deste tipo? Não sei. Por alguma razão o nosso sistema não é assim, porque os sistemas também refletem a forma como as pessoas, os utentes da justiça, se sentem mais confortáveis, mais protegidos, porque a justiça é uma estrutura de proteção do Estado relativamente... Mas o ponto é precisamente esse, é que a opinião pública portuguesa cada vez menos percebe que um julgamento como o caso do BPN tenha durado quase 7 anos. Julgamentos, regra geral, em termos de criminalidade económica ou financeira, que tenham, é verdade, um número elevado de arguidos, é verdade, mas não duram menos do que 2, 3 anos, enquanto processos de criminalidade comum são muitíssimo mais rápidos. Ou seja, a própria opinião pública portuguesa e se quiser, o próprio sistema político português vai refletindo isso como partidos extremistas a ganharem com esse descontentamento. Portanto, já há essa insatisfação. Ou seja, acha que, na sua percepção, que é uma percepção de alguém que não está a trabalhar em Portugal, está a ver de fora o que está a passar cá dentro, acha que há aqui alguma necessidade de afinar melhor o processo, de apostar numa maior eficácia do processo? Eu acho que há, sobretudo, a necessidade de criar, sem desproteger aquilo que são garantias fundamentais, porque não há justiça sem defesa, não há justiça sem que as garantias de quem é objeto daquela atividade sejam eficazes e que funcionem bem. Haverá alguma necessidade de introduzir mecanismos que possam, de alguma forma, melhorar o funcionamento do sistema. Como disse, o tempo que demoraram os julgamentos, eu não conheço os processos sei, porque converso com colegas meus de outros países, eles também têm julgamentos que demoram anos, não somos só nós, mas, como dizia há pouco, são de alguma forma desvios estatísticos, são processos de uma enormíssima complexidade, de uma litigiosidade muito elevada e, portanto, que demora o seu tempo. Penso que poderá haver formas de aperfeiçoar um pouco a forma como estes processos são tramitados, mas nunca sem descurar aquilo que são para nós interesses O princípio da oportunidade seria uma alteração muito profunda do nosso sistema, do nosso processo penal português. Acha que faz sentido essa reflexão em Portugal? A reflexão faz sempre sentido, até porque nós só podemos, mesmo que queiramos continuar a seguir o princípio da legalidade, só poderemos continuar a defendê-lo bem e a tê-lo a funcionar bem se o questionarmos, se nos sentarmos contentes connosco mesmos, perdemos a capacidade de autocrítica e de introduzir as tais modificações no sistema que permitam que ele continue a funcionar de forma eficaz. Uma das razões que nós estamos agora a discutir, ainda esta manhã no Parlamento Português houve a discussão na generalidade da Estratégia Nacional contra a Corrupção e de uma série de propostas da oposição de luta contra o crime económico ou financeiro. Uma das questões centrais nesse debate é a justiça negociada, é a aposta que o governo português, por exemplo, quer fazer no direito premial, que é um valor que já existe no nosso ordenamento jurídico, há uma proposta para alargá-lo. Noutros países, como a Alemanha, a Itália, a França, há estes mecanismos de justiça negociada, ou seja, dá-se um prémio a quem colabora com a justiça e, por outro lado, também há acordos de sentença, promove-se acordos entre o tribunal e o réu. Esses sistemas dos que conhece
ou seja, nestes países europeus que eu acabei de referir, seja noutros, Sim. têm dado bons resultados? Faz sentido adaptar esta realidade à realidade portuguesa? Eu tenho alguma dificuldade em responder a essa pergunta porque eu próprio tenho alguma hesitação relativamente à utilização desses mecanismos. Não tenho certezas, tenho muitas interrogações, não o rejeitaria à partida. Aliás, devo recordar que, por exemplo, no crime de tráfico de droga, isso existe, Decreto-Lei 15 de 93, portanto, desde 1993, que existe no ordenamento jurídico português. Este é um dos argumentos que já existe em Portugal, simplesmente Existe, é para os crimes de tráfico de droga. Exatamente. E nunca ninguém se manifestou de uma forma expressivamente contra e o mecanismo funcionava. Desde que sejam garantidos, continuo-lhe sempre a dizer, a questão é o justo equilíbrio entre as necessidades da investigação e da ação penal e a não erosão dos direitos da defesa. Desde que se consiga um justo equilíbrio, à partida não teria nada contra, mas como lhe digo, é sobretudo não tem uma certeza. Não tenho uma certeza e é naturalmente um assunto que é mais ou menos corrente e sobre o qual nós, procuradores e juízes, falamos e dificilmente, não diria dificilmente, estou a ser um pouco excessivo, mas é frequente encontrar pessoas como eu que dizem, bem, tem vantagens, tem desvantagens, apresentem-me um modelo concreto e eu sobre um modelo concreto eu posso me pronunciar. Em abstrato, não. A Procuradoria Europeia também promove práticas de consenso, ou seja, práticas que levem a um acordo atempado entre a Justiça e os arguidos. Por exemplo, a suspensão provisória do processo, que é uma prática já generalizada para um conjunto determinado de crimes, fraude fiscal, por exemplo, em Portugal, a Procuradoria Europeia promove esse tipo de consensos. Ou seja, há aqui uma aposta também nesse tipo de consensos como vista a alcançar a celeridade. A justiça negociada não é uma forma de consenso também? A Procuradoria Europeia aposta nessas formas de aplicação de justiça consensuada, como lhe chamou, desde que se aplique rigorosamente aquilo que é a legislação nacional. Aqui a legislação doméstica é a rainha. Nós exploraremos todos esses mecanismos até ao seu limite de aplicação, mas sempre dentro dos limites estabelecidos pela lei de cada Estado-membro. Ou seja, não vamos poder falar aqui de uma aplicação generalizada pela Procuradoria Europeia destes mecanismos. O que poder dizer é que na Alemanha a Procuradoria Europeia faz assim, em Portugal faz de outra forma, em Espanha de outra forma. Portanto, aí o que se vai aplicar é a legislação nacional. Naturalmente que as experiências que nós recolhemos e a discussão permanente que nós fazemos, o colégio é também um palco de discussão deste tipo de questões, nos trará ensinamentos e eventualmente poderemos, enfim, começar a equacionar a possibilidade de propor, não diria alterações legislativas, não faz parte do nosso, mas divulgar formas, por exemplo, e promover formas e práticas que se possam coadunar com os ordenamentos de cada um dos Estados. Estamos a caminhar para o final da nossa entrevista, só duas últimas questões muito rápidas. Os recursos são outro grande problema em Portugal, em termos, há processos de criminalidade económica ou financeira, em que a fase de recursos chega a demorar muito mais tempo que o próprio julgamento, sendo que a fase de inquérito é aquela que, ao fim e ao cabo, acaba por ser a que demora menos tempo. Que outras experiências europeias é que nos podem inspirar a termos um sistema de recursos mais eficaz e com maior celeridade, tendo em conta que nós já restringimos os recursos da relação para o Supremo há alguns anos atrás? O que eu vejo, curiosamente, relativamente aos recursos noutros países, é sistemas de recurso da matéria de facto que me parecem mais eficazes do que o nosso, mas que eu não sei se seriam importáveis para Portugal. Eu recordo-me, por exemplo, quando estava no Eurojust, tinha um processo importante com um colega sueco e durante um determinado período ele esteve mais ou menos impedido de continuarmos a trabalhar naquele assunto porque teve
na Suécia ele tinha feito uma acusação e o julgamento de um determinado processo, o processo tinha ido para recurso. E ele tinha acompanhar a fase de recurso. Tinha que ir produzir prova ao recurso, durante a fase de recurso. Durante a fase de recurso na Suécia pode inclusivamente fazer buscas domiciliárias, escutas telefónicas, pode continuar a investigação. Quase como fosse uma outra investigação. Exatamente. E, portanto, nesse caso, a produção... Portugal iria complicar ainda mais. Por isso é que eu lhe digo. Eu aí tenho alguma dificuldade em responder, porque exemplos chocantemente diferentes dos nossos são países em que a produção de prova e a discussão da matéria de facto é muito mais intensa do que em Portugal, e onde se fazem verdadeiramente a dupla jurisdição. É de facto muito... A existência de uma dupla jurisdição é muito evidente, porque se volta a discutir tudo outra vez. Não sei se o modelo é... A Procuradoria Europeia é um ato inovador, porque é um órgão da União Europeia, é um órgão que vai aprofundar de forma bastante eficaz a cooperação judiciária entre os diferentes Estados-membros. É um princípio de um caminho para uma justiça europeia? Será que daqui a uns anos podemos estar a falar ou de um tribunal judicial que vai julgar os casos investigados pela Procuradoria Europeia ou, numa fase mais, se calhar mais mínima, julgar recursos sobre estes processos? Isso fará sentido? Bem, eu não tenho uma bola de cristal e a tentativa que houve de criar um modelo de natureza mais supranacional foi rejeitada pelos Estados-membros e, portanto, o modelo que temos hoje, com todos os pesos e com todos os pesos e contrapesos de que lhe falei, é exatamente o resultado dessa discussão entre um modelo mais avançado de uma procuradoria completamente supranacional e um modelo mais assente numa procuradoria supranacional, mas a aplicar o direito interno e completamente sujeita à jurisdição de cada um dos Estados-membros. Eu não sei como é que vamos, não sei qual vai ser a experiência do futuro. Este é apenas o primeiro passo. A justiça tem muito a ver com a soberania dos Estados. A aplicação de penas é um dos aspectos mais importantes da soberania dos Estados. Portanto, eu não sei como é que as coisas vão evoluir no futuro. Uma coisa é certa: a Procuradoria Europeia não veio criar uma jurisdição única. A Procuradoria Europeia é uma Procuradoria única que funciona em 22 jurisdições diferentes. Não é, nem de perto nem de longe, um órgão de natureza para-federal. Se vai ser esse o caminho... Não é um aprofundamento do federalismo europeu? Não é um aprofundamento do federalismo europeu. É o desenvolvimento daquilo que tem sido a experiência legislativa europeia. Aliás, o regulamento da Procuradoria Europeia é um belíssimo exemplo daquilo que é, às vezes, aquilo que se chama na União Europeia a ambiguidade criativa dos instrumentos legislativos feitos pela União. Dr. Cheguerra, muito obrigado por esta entrevista. Obrigado.